O presidente americano Donald Trump pegou o mundo de surpresa nesta semana. Durante a visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lá na Casa Branca, o republicano anunciou que os Estados Unidos pretendem tomar controle da faixa de Gaza com uma eventual retirada completa da população local. A medida praticamente encerraria a possibilidade da chamada solução de dois estados e foi duramente criticada pela comunidade internacional. Nem mesmo os aliados de Donald Trump contavam com essa. Horas após a fala sobre uma possível Riviera do Oriente Médio, a Casa Branca precisou correr para tentar esclarecer a proposta do presidente dos Estados Unidos. Segundo a porta-voz do governo, uma eventual saída dos palestinos da faixa de Gaza seria temporária. Já em uma coletiva de imprensa, o secretário de Estado, Marco Rubio, mencionou um acordo interino para que o território possa ser reconstruído. Mas, na última quinta-feira, Trump voltou a se manifestar sobre o assunto. Pelas redes sociais, o republicano aprofundou a ideia e confirmou que seria uma remoção permanente dos palestinos. Segundo o presidente, a faixa de Gaza seria entregue por Israel aos Estados Unidos após o fim dos combates, em um momento em que a população local já estaria realocada em comunidades próximas. A partir daí, ainda de acordo com Trump, os norte-americanos, com o apoio de empresários de diversos países, dariam início à construção de um dos maiores e mais espetaculares empreendimentos do planeta, sem a necessidade de soldados americanos e trazendo estabilidade à região. O plano foi comemorado por Israel. Segundo o primeiro-ministro, a sugestão é a primeira boa ideia para a área em anos. Já o ministro da Defesa, Israel Katz, chamou a ideia de audaciosa e ordenou que o exército prepare um plano para a saída voluntária dos moradores de Gaza. No exterior, a comunidade internacional foi rápida em condenar a proposta. Rússia, China, Reino Unido, Brasil, União Europeia, países árabes e a ONU se manifestaram contrário às falas de Trump. Mas em um ponto todos estão de acordo. A reconstrução da faixa de Gaza deve ser um processo lento e caro. Segundo estimativas de especialistas feitas através de imagens de satélite, o total de destroços no enclave supera a marca de 50 milhões de toneladas e pode levar mais de 20 anos para ser removido. Os dados ainda consideram a quantidade de munições que foram disparadas, mas que não explodiram e que precisariam ser removidas cuidadosamente. E mesmo diante do cenário sem qualquer infraestrutura, os palestinos rejeitam a ideia de abandonar o território. Hoje eu estou no meu país e na minha casa. E mesmo depois de tudo que nós passamos, as coisas que vivemos e a destruição, nós estamos aqui, firmes. O que eles querem de nós? Por que eles querem nos tirar daqui de novo? Deixa eles voltarem para o lugar de onde vieram. Esse é o nosso país. Eu perdi 10 pessoas próximas e minha casa também. O que é que sobra para nós? Economicamente, a faixa de Gaza chama atenção pelas reservas marítimas de gás natural que nunca foram exploradas. Pesquisadores também acreditam que o território pode conter jazidas de petróleo, mas em volume reduzido. As duas commodities poderiam ajudar a sustentar um eventual Estado palestino, mas o verdadeiro potencial da região ainda é uma grande incógnita. Bom, e para continuar falando sobre esse assunto, faixa de Gaza, que repercutiu bastante durante essa semana, a gente recebe o professor de Relações Internacionais, pesquisador de Oriente Médio e Islã Político, Danilo Porfírio. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Obrigado, Fabrício, estou à sua disposição. Prazer contar com você aqui. Queria continuar do finalzinho dessa nossa reportagem agora da Camila Yunis, que ela menciona a questão do gás natural e também de possíveis jazidas de petróleo lá na faixa de Gaza. A gente está falando de um território historicamente pobre, com uma população que vive à beira da miséria, isso já desde antes do conflito mais recente agora com Israel. Mas essa questão das reservas de gás, também das jazidas de petróleo, é vista ainda como uma incógnita, né? Então, qual poderia ser, de fato, o interesse econômico de Donald Trump, dos Estados Unidos, nessa região? É uma aposta, de repente, nessas reservas de gás e de petróleo? Acredito que sim, Fabrício. Nós temos que entender que os Estados Unidos são
ainda a potência hegemônica. E elas se assentam numa cadeia de tradições dentro da política externa norte-americana, que nós denominamos de tradições, que são tradição jacksoniana, que se reporta a Andrew Jackson, e tradição hamiltoniana, que se reporta ao segundo secretário do governo Washington, que é o Alexander Hamilton. Por que eu estou falando disso? Essas duas tradições trabalham com a ideia que, para que eu garanta o hegemon, eu tenho que expandir mercados e fixar esses mercados, me fixar, não é? Os americanos devem se fixar nesses mercados, levando também convicções liberais econômicas. E de outra ponta, que também a segurança americana não é apenas uma segurança interna, mas uma segurança externa. Então, só para a gente concluir, quando eu falo de segurança externa, não é apenas militar, é segurança logística, de ter controle sobre determinados recursos estratégicos, entre eles recursos energéticos. Que o Trump declarou emergência energética logo no primeiro momento do mandato. Esse é o ponto. Tanto que também você nota a grande preocupação dele com o Golfo do México, o Golfo dos Estados Unidos. Agora, Golfo da América, não é? Exatamente. Aos olhos de Trump. Mas nós temos que entender que o controle de recursos energéticos, entre eles petróleo e gás natural, está sempre sobre o radar dos americanos. Sim. Então, isso é um dos motivos de Trump estabelecer esse projeto de ocupação ou de protetorado da região de Gaza. Dá pra gente traçar um paralelo com o que a gente viu na gestão de George W. Bush no Iraque? Não há dúvida alguma. Aliás, é um perfil republicano e, claro, no governo Trump a gente vê modulações. Sim. Tradição hamiltoniana, tradição jacksoniana, com uma pitada de tradição wilsoniana. Como assim? Vamos levar a democracia. A estabilidade do Oriente Médio pressupõe o estabelecimento de democracias. A democracia é o fundamento da paz perpétua. Né? Influência de Woodrow Wilson, que não era necessariamente um republicano, mas eles trabalham com essa retórica justificadora e altruísta. Estamos vendo a mesma situação em Gaza. Eu queria falar agora da questão da viabilidade desse projeto de Donald Trump. Eu ouvi dizer, conversei com especialistas ao longo da semana, disseram que do ponto de vista jurídico, a lei internacional não permite algo parecido como esse, a remoção forçada de pessoas de uma determinada área, um determinado país, que não é um país constituído, mas enfim, não deixa de ser. Mas também da questão da viabilidade, porque Trump queria enviar mais de 1,5 milhão de palestinos para Egito e Jordânia. Egito e Jordânia já tiraram o time deles de jogo e falaram, não, a gente não quer receber esses palestinos. Os palestinos que vivem lá na faixa de Gaza, a gente viu na reportagem, também não querem sair de lá. Como é que isso seria, então, viável? Para onde mandar toda essa gente, se é que isso é possível? Para onde mandar? Essa é a pergunta. Porque, de um lado, nós temos o quê? Nós temos uma Jordânia e um Egito que não desejam acolher os palestinos, por dois motivos. Motivos políticos. A Jordânia teve, meu caro Fabrício, há mais de 50 anos atrás, sérios problemas de insurreição de assentamentos palestinos que quase custaram a estabilidade do governo jordaniano. E do outro lado, o Egito tem o problema vinculado à Irmandade Muçulmana e nós sabemos muito bem que o Hamas é um braço radical da Irmandade. Então, eles não querem problemas para eles. Então, nós temos um problema prático, político. De outro lado, questões de direito internacional. Viola direito de solo, viola autonomia dos povos, viola direitos que são considerados humanos de primeira geração. Direito de propriedade. Vimos ali aquelas senhoras dizendo, olha, eu estou aqui, tenho uma vida, minha propriedade é aqui. Como que eu vou ser o quê? Forçadamente retirada. Tanto que ele fala de, vamos dizer, deslocamento para comunidades próximas. Próximas onde? Não é? Se Egito e Jordânia não querem receber... E a Arábia Saudita também já disse que não aceita situação que não considere
a criação de um Estado palestino. Agora, a gente fala muito da postura de Trump, negociador. No primeiro mandato ele tentou um acordo ali entre Israel e Palestina, não foi para frente, a gente sabe disso tudo. E a gente sempre fica tentando identificar qual que é a jogada por trás das frases de Trump, das propostas de Trump. Para quem já fez tanto ali envolvendo o Oriente Médio, por exemplo, tirou a embaixada dos Estados Unidos em Israel de Tel Aviv e passou para Jerusalém, ofereceu os acordos de Abraão, quer dizer, para quem já mexeu tanto com a geopolítica ali, e agora faz essa proposta que é considerada talvez a mais distópica de todas, o que a gente pode tentar imaginar que está por trás disso tudo? Há uma ideia do que pode ter passado na cabeça de Donald Trump? Em vias práticas, Fabrício, esse projeto tende a ser um engodo pior do que o conflito que nós estamos testemunhando. Sim. Não há dúvida. Eu acredito ainda, né, prevendo e contando com uma certa racionalidade instrumental do Trump, que ele está trabalhando com a sua retórica agressiva. Ou seja, estabelecer retóricas de controle de situação, de confronto, de pressionamento, de pressão aos interlocutores, para que eles se mobilizem e recorram ao diálogo, mas sempre contando que as pré-condições são americanas. Sim. Então é o discurso retórico de força, de virilidade, que é muito do perfil do Trump, como vimos também na América Latina e agora também com a China. Quando você fala em retórica e discurso de Donald Trump, ele sempre falou, principalmente durante a última campanha eleitoral, aquela ideia de que os Estados Unidos não devem ser a polícia do mundo. Mas isso contraria essa ideia, não? Na verdade, ele não quer ser polícia do mundo. Ele quer garantir segurança global em prol dos interesses hegemônicos norte-americanos. E isso faz parte de uma lógica que também é norte-americana, que é isolacionista. Sem necessariamente ser a polícia. Não é. Lembre-se que essa retórica foi vista também no primeiro governo. Num primeiro tensionamento entre China e Estados Unidos, os Estados Unidos mandaram uma frota, né, a frota do Pacífico, para fazer exercícios militares nas proximidades do mar territorial da China. Simplesmente o quê? Para mostrar força. Sim. Ele impõe uma certa virilidade no seu discurso, no intuito de simplesmente o quê? Buscar uma resposta de diálogo, mas ele já estabelece pré-condições. Agora, a gente teve uma série de declarações contrárias a essa proposta de Donald Trump durante a semana e teve uma declaração do Hamas dizendo que isso não atrapalha o andamento do processo de cessar-fogo, que deve chegar à segunda fase, a gente espera, em breve, né, para continuar avançando nessa questão. Mas como que essa proposta pode dificultar um acordo de paz geral na região e principalmente, isso enterra, melhor dizendo, de vez, a solução de dois estados? Ótimo. Primeiramente, uma coisa são os planos em operacionalização. Fabrício, outra coisa ainda desculpe, é um factoide político. Ainda não estamos no ramo do quê? Da abstração. Essa proposta do Trump ainda não saiu do papel. Aliás, nem se mostrou sistematizada. É uma retórica solta. É uma frase. Uma falácia, né? Por isso que eu falo, um factoide. E aí o que acontece? Já há um processo de composição que era necessário para o Hamas. Eu digo sempre, o Hamas é um movimento de insurgência, de índole jihadista, que recorre, né, ao terror, aos métodos de terror, e ele se viu que praticamente à beira da mitigação sensível de forças. Então, para a sobrevivência da contingência, ele necessitou negociar com Israel. Né? Tanto que o Catar se empenhou em fazer esse processo de negociação. Por que o Catar? Catar é a sede da Irmandade Muçulmana hoje, basicamente. E ela o quê? Faz esse diálogo entre Israel e Hamas. Então, o processo de cessar-fogo, eu não vejo o quê? Não vejo prejudicado. Só que o próprio Netanyahu disse, cessar-fogo não é fim da belicosidade, não é fim do quê? Da hostilidade. Sim. Nós estamos em guerra. E enquanto o Hamas estiver lá, a guerra continuará. O que Trump propõe é tirar Israel
desse engodo e assumi-lo. E eu também vejo, meu caro Fabrício, uma outra questão. Um recado aos outros agentes que estavam por trás do Hamas. Agora, ações na região não passam primeiro por Israel. Passaram primeiro pelos americanos. Tanto que já se cogita uma tratativa entre americanos e iranianos. Volto a dizer, Irã com as barbas de molho. Estamos muito longe de um final dessa história, hein?